A ocupação humana das vastas regiões insulares do Pacífico, Micronésia, Melanésia e Polinésia, é um dos capítulos mais notáveis da história da humanidade, marcado por complexas migrações marítimas e adaptações culturais a ambientes oceânicos diversos. Esse processo começou há dezenas de milhares de anos, com movimentos populacionais oriundos do sudeste da Ásia, que gradualmente se expandiram pelo Pacífico através de ondas migratórias distintas. A Melanésia foi a primeira a ser povoada, há cerca de 40 mil anos, durante o Paleolítico, por grupos humanos que cruzaram as curtas distâncias entre as ilhas e a região da Nova Guiné, quando o nível do mar era mais baixo. Esses povos antigos são associados à chamada cultura lapita, que surge mais tardiamente, por volta de 1600 antes da Era Comum, mas que representa um elo fundamental na expansão posterior pelo Pacífico. A cultura lapita é amplamente identificada por suas cerâmicas decoradas com motivos geométricos, e seus vestígios foram encontrados desde a Nova Guiné até Tonga e Samoa, revelando uma rede de ocupação e trocas que antecipou a colonização da Polinésia e da Micronésia. A Polinésia foi povoada em etapas posteriores, por volta de 1000 antes da Era Comum, a partir de movimentos de povos austronésios que, munidos de sofisticados conhecimentos de navegação, dominaram vastas distâncias oceânicas. Eles partiram das ilhas do sudeste da Melanésia, especialmente das regiões onde floresceu a cultura lapita, e colonizaram arquipélagos como Samoa, Tonga e, posteriormente, ilhas distantes como o Havaí, a Ilha de Páscoa e a Nova Zelândia. A ocupação desses territórios mais remotos, conhecidos como o Triângulo Polinésio, revela uma das mais ousadas expansões marítimas da história pré-moderna. A Micronésia, por sua vez, foi ocupada de forma heterogênea. Enquanto algumas ilhas do oeste, como Yap, guardam vínculos culturais e linguísticos mais próximos da Melanésia, outras, como as Ilhas Marshall e Kiribati, refletem influências polinésias. A ocupação da Micronésia ocorreu entre 2000 e 1000 anos antes da Era Comum, também como parte das rotas austronésias de expansão. As descobertas arqueológicas nessas regiões, como ferramentas de pedra, restos de canoas, vestígios de habitação e, sobretudo, os traços cerâmicos da tradição lapita, formam a base empírica que sustenta essas teorias migratórias. Além das evidências materiais, os estudos linguísticos e genéticos também confirmam um padrão de dispersão a partir do Sudeste Asiático, com diversidade crescente de traços genéticos nas regiões iniciais da migração e maior homogeneidade nas áreas colonizadas mais tardiamente. A combinação dessas fontes, arqueológicas, linguísticas e genéticas, permite hoje reconstituir com notável precisão o modo como povos antigos cruzaram um dos maiores espaços marítimos do planeta e estabeleceram civilizações complexas em ambientes insulares, com base em conhecimento náutico, organização social e adaptação ambiental. As regiões da Micronésia, Melanésia e Polinésia, embora hoje agrupadas sob a noção comum de Oceania, abrigam uma diversidade profunda de etnias e línguas, que têm raízes e movimentos migratórios antigos, principalmente ligados aos povos austronésios, um dos maiores agrupamentos linguísticos e culturais da história humana. O modo como essas etnias e línguas se desenvolveram está intimamente relacionado à geografia insular e ao grau de contato ou isolamento entre os grupos. Na Melanésia, especialmente na Nova Guiné e nas ilhas adjacentes como as Ilhas Salomão e Vanuatu, desenvolveu-se um mosaico extremamente variado de grupos étnicos. A Nova Guiné, por si só, abriga mais de 800 línguas, muitas das quais não pertencem à família austronésia. Essas línguas são chamadas de línguas papuas, uma designação não genética, mas geográfica e histórica, usada para uma série de famílias linguísticas locais que antecedem a chegada dos austronésios à região. Os povos papuas têm raízes ancestrais que remontam à ocupação inicial da região, há mais de 40 mil anos, e sua diversidade étnica é tão marcante quanto sua variedade linguística. Entretanto, com a chegada dos austronésios, cerca de 4.000 anos atrás, houve miscigenação e intercâmbio cultural, especialmente nas ilhas mais orientais da Melanésia, onde surgiram comunidades com línguas austronésias e traços culturais mistos. A Polinésia, ao contrário, é muito mais homogênea tanto do ponto de vista étnico quanto linguístico. Os povos polinésios, como samoanos, tonganeses, taitianos, havaianos, maores e rapanuis, descendem de uma ramificação austronésia que se expandiu a partir das ilhas da Melanésia, especialmente por meio da cultura lapita. As línguas polinésias pertencem todas ao ramo oriental da família austronésia, mais especificamente ao subgrupo polinésio, e compartilham semelhanças notáveis, mesmo entre ilhas separadas por milhares de quilômetros. Essa coesão linguística reflete a origem comum e a expansão relativamente recente desses povos pelo chamado Triângulo Polinésio. Etnohistoricamente, os polinésios desenvolveram uma identidade marítima forte, sustentada por uma cosmovisão comum, sistemas hierárquicos baseados na genealogia divina e tradições orais profundamente elaboradas. A Micronésia apresenta uma situação intermediária.
Do ponto de vista linguístico, a maioria das línguas faladas na Micronésia também pertence à família Austronésia, mas ao ramo micronésio das línguas oceânicas. Apesar de sua extensão geográfica, essas línguas mostram alto grau de parentesco, indicando uma origem comum, embora exista variação local considerável. As populações de ilhas como Pohnpei, Chu, Yap e Kiribati compartilham traços culturais que combinam influências austronésias com adaptações específicas aos seus ambientes insulares. No caso de Yap, por exemplo, há evidências de contatos antigos com regiões da Melanésia, o que se reflete em traços culturais e até genéticos mistos. O elo que une todas essas regiões, portanto, a herança austronésia, que se espalhou a partir do Sudeste Asiático, especialmente da região de Taiwan e do arquipélago filipino, por volta de 5.000 anos atrás. Esses povos dominavam tecnologias náuticas sofisticadas, como a canoa de duplo casco e a navegação por estrelas, correntes e aves, o que lhes permitiu avançar por vastas extensões oceânicas. Onde encontraram populações anteriores, como na Melanésia, houve fusão e adaptação. Onde chegaram a territórios inabitados, como em grande parte da Polinésia, fundaram sociedades com base em estruturas genealógicas e mitológicas comuns, que até hoje permanecem vivas. Assim, a história étnica e linguística dessas três regiões não pode ser compreendida sem a referência aos austronésios, cuja dispersão moldou as identidades culturais do Pacífico insular e deixou uma das marcas mais duradouras na história da expansão humana. As culturas tradicionais da Micronésia, Melanésia e Polinésia desenvolveram-se a partir de um tronco comum austronésio, mas adquiriram características singulares conforme os povos se adaptaram a diferentes ambientes insulares e interagiram com populações anteriores ou com influências externas. Três pilares centrais marcam essas culturas: uma religiosidade cósmica ligada à terra, ao mar e aos ancestrais, formas de organização social com forte base genealógica ou comunitária, e sofisticadas práticas de navegação, que permitiram a ocupação e a manutenção de vastas redes de contato no Oceano Pacífico. Na Polinésia, predominava uma visão de mundo ordenada pela presença do mana, uma força espiritual que permeava pessoas, objetos, lugares e ações. Essa força sagrada justificava o status social e político dos chefes, considerados descendentes diretos dos deuses. A organização social era fortemente hierarquizada, com linhas genealógicas nobres sustentando tanto o poder político quanto o ritual. Os rituais ocorriam em espaços sagrados ao ar livre, como os marae, e envolviam oferendas, danças, genealogias cantadas e proibições sacralizadas. Os polinésios também desenvolveram práticas de navegação que ainda hoje impressionam. Usavam canoas de casco duplo, navegavam por orientação estelar, observação das correntes oceânicas, voo de aves e padrões de nuvens, percorrendo distâncias de milhares de quilômetros entre ilhas como Havaí, Tahiti, Samoa e Nova Zelândia. Na Melanésia, a religião tradicional era fortemente animista e xamanística, com ênfase em espíritos ancestrais, forças naturais e rituais de passagem, como as iniciações masculinas. A estrutura social era mais fragmentada e flexível que na Polinésia. Em muitas sociedades, o poder não era hereditário, mas adquirido por meio de carisma, habilidade retórica, guerra e capacidade de redistribuir riqueza. Esse era o papel do chamado Big Man, cuja influência dependia do prestígio e da generosidade. As práticas cerimoniais incluem o uso de máscaras elaboradas, danças de fertilidade, construção de casas comunitárias e rituais de canibalismo simbólico em certos contextos. A navegação, embora mais localizada que a Polinésia, também era desenvolvida, com embarcações adaptadas para mares entre ilhas e litorais montanhosos, especialmente em Nova Guiné e Ilha Salomão. Na Micronésia, as sociedades tradicionais variavam entre hierarquias rígidas e estruturas mais igualitárias. Em Yap, por exemplo, havia um sistema de castas e alianças entre vilas, com autoridades herdando títulos e controlando rotas de comércio e rituais. Em Pohnpei, existia um sistema complexo de clãs e estados semi-cerimoniais. A religião era baseada em espíritos da terra e do mar, com divindades específicas para tarefas como pesca, agricultura ou proteção da comunidade. Os navegadores micronésios foram mestres na leitura dos padrões oceânicos, criando mapas de bastões feitos com fibras vegetais e conchas, representando ondas, ilhas e correntes, uma forma singular de cartografia sem escrita, ensinada oralmente por gerações. Também utilizavam estrelas e aves migratórias para se orientar, muitas vezes cruzando centenas de quilômetros entre atóis minúsculos com precisão admirável. Esses sistemas culturais não devem ser vistos como estáticos ou puramente arcaicos. Mesmo após o impacto da colonização europeia, da cristianização e da modernização forçada, muitos dos elementos centrais dessas culturas persistem ou foram revitalizados.
A prática da navegação ancestral, os rituais comunitários, os sistemas de parentesco e a cosmovisão espiritual permanecem como fundamentos vivos da identidade dos povos oceânicos, sendo transmitidos por meio de escolas tradicionais, festivais culturais, projetos comunitários e redes de resistência cultural que atravessam o mar e o tempo. As ilhas da Micronésia, Melanésia e Polinésia representam uma impressionante variedade ecológica, que influenciou profundamente as estratégias de adaptação humana, os modos de subsistência, os padrões de assentamento e as redes de troca estabelecidas ao longo dos séculos. A relação entre o ambiente insular e as culturas locais foi, desde o início, marcada por criatividade, resiliência e profundo conhecimento do meio natural. Cada região desenvolveu formas específicas de aproveitar seus recursos disponíveis, o que moldou tanto a vida cotidiana quanto sistemas econômicos e rituais. Na Melanésia, as ilhas são em sua maioria grandes, montanhosas e férteis, com rios, florestas densas e solos vulcânicos ricos. Essa geografia permitiu o desenvolvimento de práticas agrícolas diversificadas, incluindo o cultivo de taro, inhame, banana, cana-de-açúcar e, em áreas costeiras, o uso do sago extraído das palmeiras. A Nova Guiné, especialmente, tornou-se um dos primeiros centros independentes de domesticação vegetal do mundo. O ambiente florestal também oferecia materiais para construção, ferramentas e rituais, como madeiras nobres, cipós e pigmentos naturais. A caça e a coleta complementavam a subsistência nas zonas interiores, enquanto a pesca em recifes e estuários era essencial nas regiões costeiras. O excedente agrícola permitia a realização de cerimônias de redistribuição, fortalecendo redes de prestígio e trocas intercomunitárias. Na Polinésia, as ilhas variam entre grandes massas vulcânicas, como Tahiti e o Havaí, e pequenos atóis coralinos com pouca água doce e solos pobres, como em Tuvalu e Kiribati. Nos arquipélagos maiores, foram desenvolvidos sistemas agrícolas intensivos, com canais de irrigação para o taro e plantações de bananas e cocos organizadas por linhagens familiares. As terras eram geridas por chefias e tinham valor ritual, ligadas a mitos de origem e genealogias sagradas. Já nos atóis, onde os recursos eram escassos, os povos polinésios criaram sistemas sofisticados de rotação de cultivo e manejo de recursos marinhos, com tabus que protegiam estoques pesqueiros. O mar era fonte de alimento, transporte e espiritualidade. Peixes, moluscos, tartarugas e aves marinhas eram fundamentais à dieta e à cosmologia. As canoas, feitas com madeiras duráveis e fibras vegetais, também se tornaram instrumentos essenciais de comércio e colonização. A Micronésia, em sua maioria composta por pequenos atóis e algumas ilhas vulcânicas, apresentou desafios singulares. A escassez de água doce e a vulnerabilidade aos ciclones exigiram uma gestão extremamente cuidadosa dos recursos naturais. As populações desenvolveram métodos de captação de água da chuva, armazenamento em cisternas e o uso de poços escavados em rochas porosas. O cultivo de taro em valas alagadas, o uso do cocô como principal recurso alimentar, medicinal e material, e a pesca de recife eram centrais. Os navegadores micronésios usavam conhecimentos ambientais para se mover entre ilhas e realizar trocas comerciais, que envolviam produtos como conchas, corais, peixes secos, fibras, além de artefatos cerimoniais. O sistema de moeda Rain Yap, feito de pedras calcárias trazidas de ilhas distantes, simboliza esse sistema complexo de troca, onde o valor não era apenas material, mas social e ritual. Em todas essas regiões, os recursos moldaram não só a economia, mas também os mitos, os rituais e as cosmologias. As montanhas, florestas, ventos e mares eram personificados como divindades ou ancestrais. A adaptação ao ambiente insular exigiu um equilíbrio delicado entre exploração e preservação, entre o uso cotidiano e o respeito ritual. Com o tempo, formaram-se redes de comércio interinsular baseadas em produtos específicos de cada ecossistema: obsidiana da Melanésia, penas vermelhas da Polinésia, conchas raras da Micronésia, sustentando relações diplomáticas, casamentos entre linhagens e alianças políticas que uniam os povos oceânicos por meio do próprio mar. Antes da chegada dos europeus, os povos da Micronésia, Melanésia e Polinésia já viviam em sociedades complexas que conheciam o conflito como parte de suas dinâmicas internas e externas. Esses conflitos, no entanto, não eram unicamente destrutivos. Em muitos casos, estavam inseridos em sistemas rituais, ciclos de vingança, alianças estratégicas e práticas sociais que regulavam a violência, a honra e a coesão comunitária. Cada região lidava com o conflito de maneira distinta, conforme suas estruturas sociais e cosmologias. Na Polinésia, os conflitos estavam frequentemente ligados a disputas por prestígio, terra fértil, vingança por desonra e sucessão de chefias. Como as sociedades polinésias eram rigidamente hierarquizadas e baseadas em linhagens sagradas,
disputas entre famílias aristocráticas podiam escalar para guerras locais. Por exemplo, em ilhas como Tonga, Samoa e Havaí, havia guerras periódicas entre clãs ou reinos, em que alianças eram feitas por meio de casamentos, oferendas e pactos rituais. As guerras polinésias seguiam normas culturais específicas. Eram precedidas por rituais de preparação, justificadas por mitos ou genealogias, e envolviam tanto combates físicos quanto demonstrações de força e mana. A resolução muitas vezes envolvia casamentos entre rivais, entrega de tributos, partilha de terras ou mediação por sacerdotes. No Havaí, por exemplo, havia leis de Kapu que, se violadas, podiam provocar conflito, mas também havia santuários onde refugiados podiam ser perdoados mediante rituais de purificação. Na Melanésia, a situação era mais fragmentada e as comunidades geralmente menores. Os conflitos intergrupais eram frequentes e muitas vezes organizados em ciclos de vingança entre linhagens. Em sociedades como as da Nova Guiné e das Ilhas Salomão, a guerra não era meramente destrutiva, mas uma expressão estruturada de justiça e equilíbrio. Quando um homicídio, roubo ou ofensa ocorriam, era esperado que o grupo ofendido respondesse, o que mantinha o sistema de honra e reciprocidade. Esses conflitos podiam se estender por gerações e eram marcados por emboscadas, rituais de desafio e, por vezes, canibalismo simbólico, não como selvageria gratuita, mas como ato de apropriação espiritual do inimigo. Em alguns casos, a figura do Big Man, um líder carismático e redistribuidor de riqueza, podia mediar disputas e criar alianças de paz por meio de festas rituais, trocas cerimoniais e redes de troca. Na Micronésia, onde as sociedades eram menores e as ilhas frequentemente limitadas em recursos, os conflitos assumiam formas mais estratégicas e muitas vezes ritualizadas. Disputas por terra, pesca, honra ou transgressões religiosas eram resolvidas por meio de duelos cerimoniais, julgamentos públicos ou sistemas de mediação liderados por chefes hereditários. Em Yap, por exemplo, havia um sistema complexo de hierarquias intervilas, onde alianças e subordinações garantiam relativa estabilidade, com conflitos sendo absorvidos por mecanismos de compensação simbólica e troca de presentes. Em Pompei, o sistema de chefaturas mantinha uma rede de submissão mútua, e os conflitos entre linhagens rivais eram controlados por pressões cerimoniais e normas ritualizadas. Apesar da violência, a guerra era, em todas essas culturas, também um campo de afirmação identitária, espiritual e moral. Havia regras, limites e formas de reconciliação que mantinham a coesão social. A chegada dos europeus, com seus sistemas legais, armas de fogo e imposições coloniais, muitas vezes rompeu essas estruturas e redes internas, substituindo a resolução comunitária por julgamentos externos e coloniais. Ainda assim, os modos indígenas de lidar com o conflito, mesmo enfraquecidos, deixaram marcas duradouras nas práticas de justiça, mediação e organização política de muitas comunidades insulares até hoje. O contato inicial entre os povos da Micronésia, Melanésia e Polinésia e os europeus começou de forma esparsa a partir do século XVI, com os primeiros exploradores espanhóis, e se intensificou progressivamente nos séculos seguintes com a chegada de britânicos, franceses, holandeses e, posteriormente, alemães e norte-americanos. Esses encontros, que inicialmente foram breves e esporádicos, marcados por trocas de curiosidade mútua e conflitos localizados, acabaram provocando transformações profundas nas estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais das sociedades insulares. O primeiro contato significativo ocorreu em 1521, quando Fernão de Magalhães cruzou o Pacífico e aportou nas Ilhas Marianas, dando início à presença espanhola na Micronésia. Nos séculos seguintes, os espanhóis estabeleceram uma presença duradoura em Guam e nas Marianas, utilizando-as como entrepostos estratégicos na rota entre o México e as Filipinas. O domínio espanhol foi particularmente marcado pela cristianização forçada, repressão cultural e introdução de doenças que dizimaram grande parte da população local. A Polinésia começou a atrair o interesse europeu no século XVIII, especialmente após as expedições do britânico James Cook, que visitou ilhas como Tahiti, Tonga, Havaí e Nova Zelândia. Nessas viagens, Cook documentou com detalhamento as culturas locais, o que despertou grande interesse científico e missionário na Europa. Ao mesmo tempo, suas visitas também marcaram o início de interferências comerciais e políticas. A chegada de missionários protestantes e católicos, junto com comerciantes e baleeiros, alterou profundamente as práticas religiosas e os modos de vida polinésios. No Havaí, por exemplo, após o assassinato de Cook em 1779, seguiram-se décadas de tensão e, finalmente, a anexação do arquipélago pelos Estados Unidos no final do século XIX. Na Nova Zelândia, os maoris inicialmente engajaram-se em trocas comerciais com os britânicos, mas logo enfrentaram guerras coloniais brutais, como as New Zealand Wars, que levaram à perda de terras, autonomia e população.
Na Melanésia, o contato europeu foi mais tardio e fragmentado, dada a geografia acidentada e o alto grau de diversidade étnica. No entanto, no século XIX, a região passou a ser cobiçada por seu potencial agrícola e mineiro, além de sua mão de obra. As ilhas da Nova Guiné, Ilha Salomão e Vanuatu foram colonizadas por britânicos, alemães e franceses, muitas vezes após episódios violentos ou tratados impostos. Um dos fenômenos mais traumáticos foi o chamado blackbearding, a prática de captura forçada de trabalhadores melanésios para as plantações de cana-de-açúcar em Fiji, Queensland e outras colônias, frequentemente sob falsas promessas ou por sequestro direto. Isso causou deslocamentos massivos, rupturas sociais e ressentimento intergeracional. As consequências imediatas desses encontros foram dramáticas. Surtos de doenças como varíola, sarampo e gripe, para as quais os povos insulares não tinham imunidade, causaram mortalidades em massa. Estruturas de poder tradicionais foram desarticuladas por imposições missionárias e administrativas, e novas armas e mercadorias alteraram os equilíbrios entre grupos locais. O cristianismo se espalhou rapidamente, não apenas por coerção, mas também por alianças estratégicas feitas pelos próprios chefes que buscavam vantagens em contextos instáveis. A longo prazo, os efeitos foram igualmente profundos. As fronteiras coloniais traçadas entre os impérios europeus ainda hoje influenciam os limites territoriais e identitários das nações da Oceania. A introdução de línguas europeias, sistemas jurídicos ocidentais e economia de mercado rompeu os ciclos tradicionais de reciprocidade e produção local. As tentativas de assimilação cultural, combinadas à expropriação de terras e recursos, geraram perdas patrimoniais imensas, mas também deram origem a movimentos de resistência cultural e política no século XX. Muitos desses povos desenvolveram formas de hibridismo cultural, integrando elementos ocidentais a tradições ancestrais, e criaram redes pan-oceânicas de solidariedade diante das pressões coloniais. Ainda hoje, o legado do contato colonial está presente na desigualdade econômica, nas tensões políticas internas e na luta por autonomia cultural. Ao mesmo tempo, há um movimento crescente de revitalização das línguas indígenas, das práticas religiosas tradicionais e dos conhecimentos náuticos, que afirma a identidade dos povos do Pacífico como protagonistas de sua própria história, não apenas como vítimas do Império, mas como herdeiros de uma longa e sofisticada civilização oceânica. Entre os séculos XVIII e XX, as potências coloniais europeias, e, mais tarde, também os Estados Unidos e o Japão, dividiram os arquipélagos da Micronésia, Melanésia e Polinésia segundo interesses estratégicos, comerciais e ideológicos, com pouca ou nenhuma consideração pelas realidades étnicas, culturais ou linguísticas locais. Esse processo de ocupação e dominação remodelou profundamente as estruturas políticas e sociais das sociedades insulares, substituindo sistemas baseados em linhagens, autoridade ritual e redes de reciprocidade por administrações centralizadas, leis estrangeiras e economias voltadas para o mercado internacional. Na Micronésia, o domínio inicial foi espanhol. A partir do século XVI, Guam e as Ilhas Marianas tornaram-se pontos fixos na rota Manila-Acapulco, com a presença missionária católica impondo conversões forçadas e destruição de santuários indígenas. No final do século XIX, após a derrota espanhola na Guerra Hispano-Americana, os Estados Unidos anexaram Guam, enquanto as Ilhas Carolinas e Marshall foram vendidas à Alemanha. Em 1914, o Japão ocupou essas ilhas, consolidando sua influência com apoio da Liga das Nações após a Primeira Guerra Mundial. Com a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tomaram o controle da maioria das ilhas por meio de campanhas militares brutais, como em Saipan e Truk, estabelecendo, depois, administrações sob tutela da ONU. O controle colonial resultou na fragmentação das comunidades tradicionais, uso militar do território, imposição do inglês e japonês como línguas de ensino, e dependência econômica de bases militares e subsídios externos. Na Melanésia, a fragmentação colonial foi acentuada. A ilha da Nova Guiné foi dividida entre alemães, britânicos e, depois, australianos. As Ilhas Salomão foram administradas pelos britânicos. Vanuatu foi governada em um sistema de condomínio franco-britânico. Fiji tornou-se colônia britânica após pressões internas e externas sobre seus chefes. O imperialismo remodelou as estruturas locais ao transformar Big Men ou líderes tradicionais em figuras subordinadas às administrações coloniais ou simplesmente as ignorando. A mão de obra local foi explorada em plantações de algodão, cana-de-açúcar e copra. A prática do blackbearding, o sequestro e transporte de trabalhadores melanésios para as colônias agrícolas, devastou populações inteiras e desestabilizou redes sociais. O missionarismo, tanto católico quanto protestante, impôs novos códigos morais, criminalizou rituais tradicionais e destruiu cultos ancestrais, substituindo-os por uma disciplina cristã e ocidentalizada. Na Polinésia, o processo colonial também foi intenso e diversificado.
A França estabeleceu um protetorado no Tahiti, e depois, controlou toda a Polinésia Francesa. As Ilhas Cook, Niue e Tokelau ficaram sob domínio britânico e depois sob administração neozelandesa. Tonga, embora mantivesse uma relativa autonomia como reino cristianizado, foi um protetorado britânico até o século XX. O Havaí, após um período de alianças com missionários e comerciantes norte-americanos, foi invadido militarmente pelos Estados Unidos em 1893 e transformado em território americano. Na Nova Zelândia, a colonização britânica desencadeou os conflitos conhecidos como New Zealand Wars, nos quais os maoris perderam vastas extensões de terra, além de sofrerem repressão militar e cultural. Em todas essas regiões, o modelo de chefia sagrada foi reconfigurado ou abolido, com as linhagens nativas sendo subordinadas a governadores coloniais, missionários e comerciantes. O imperialismo não apenas reorganizou o espaço político, mas introduziu novos valores sociais, redefinindo o papel da mulher, o uso da terra, o trabalho e até o tempo, com calendários cristãos, sistema escolar europeu e horários regimentados. A economia tradicional de troca foi substituída por uma lógica de exportação, sobretudo de copra, algodão, fosfato e, mais tarde, turismo. Isso gerou dependência econômica, migração forçada, urbanização desigual e a formação de elites nativas educadas segundo os padrões europeus, muitas vezes descoladas das tradições locais. Com o tempo, surgiram movimentos de resistência, revitalização cultural e independência. A fragmentação colonial deixou um legado duradouro de fronteiras arbitrárias, línguas coloniais dominantes e tensões internas entre grupos étnicos favorecidos ou marginalizados pelos colonizadores. No entanto, também emergiram formas híbridas de adaptação. O cristianismo foi reinterpretado, antigos sistemas de chefia foram ressignificados, e práticas culturais tradicionais foram preservadas ou reinventadas em contextos modernos. O imperialismo moldou profundamente a paisagem política e social do Pacífico, mas as populações locais, longe de serem passivas, responderam com estratégias de adaptação, resistência e reconstrução identitária que continuam até hoje. Durante o século XX, os povos da Micronésia, Melanésia e Polinésia desenvolveram variados movimentos de resistência, independência e autonomia que, embora enraizados nas dinâmicas locais e nos legados coloniais específicos de cada arquipélago, também se inserem no amplo contexto da descolonização global. Inspirados por processos ocorridos na Ásia, África e América Latina, os habitantes das ilhas do Pacífico articularam suas lutas em termos de dignidade cultural, soberania territorial e revalorização das identidades indígenas. Muitas dessas lutas foram pacíficas e jurídicas, mas outras envolveram tensões com autoridades coloniais, disputas internas e reorganização da memória histórica. Na Melanésia, os processos de independência foram especialmente significativos. Papua Nova Guiné tornou-se independente da Austrália em 1975, após um longo período de administração dividida entre britânicos, alemães e australianos. O movimento de independência contou com lideranças locais formadas nas universidades coloniais, que construíram um discurso de unidade nacional apesar da extrema diversidade linguística e cultural. Um caso mais dramático é o da ilha de Bougainville, que, após a independência de Papua Nova Guiné, protagonizou um conflito armado sangrento a partir dos anos 1980, ligado à exploração mineral estrangeira e à marginalização local. Após décadas de guerra civil, Bougainville realizou um referendo de independência em 2019, com vitória esmagadora do Sim, e aguarda desdobramentos diplomáticos para se tornar um Estado soberano. Nas Ilhas Salomão, a independência do Reino Unido foi alcançada em 1978, mas a instabilidade continuou devido a desigualdades econômicas e tensões étnicas. Já em Vanuatu, antigo condomínio anglo-francês das Novas Hébridas, a independência foi conquistada em 1980, após o movimento de base cristã e anticolonial conhecido como Vanuatu Pati, que denunciava o controle estrangeiro e afirmava a soberania tradicional. Nessas lutas, a revalorização da terra, da cultura local e das estruturas de chefia tradicionais teve um papel central. Na Micronésia, os caminhos para a autonomia seguiram vias administrativas e pactos estratégicos. Após o fim do mandato japonês na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos passaram a controlar a região sob tutela da ONU, transformando-a no território fiduciário das Ilhas do Pacífico. Esse processo culminou em diferentes modelos de autonomia. A Federação da Micronésia, por exemplo, tornou-se independente em 1986, mas permanece em livre associação com os Estados Unidos, que garantem defesa e apoio econômico. O mesmo ocorreu com Ilhas Marshall e Palau, que negociaram tratados similares. Essas formas de autonomia, embora reconheçam governos locais, mantêm forte dependência financeira,
além da presença militar norte-americana, em especial nas bases nucleares testadas nas Ilhas Marshall, o que gerou movimentos sociais de denúncia dos impactos ambientais e sanitários do imperialismo nuclear. Na Polinésia, os processos de descolonização foram mais parciais e fragmentados. O Havaí, após a derrubada de sua monarquia em 1893, tornou-se Estado norte-americano em 1959, o que não impediu o surgimento de movimentos culturais e políticos de resistência, como o Hawaiian Sovereignty Movement, que busca o reconhecimento da autodeterminação do povo nativo havaiano e a restituição simbólica da realeza deposta. Já a Polinésia Francesa, embora ainda sob domínio francês, desenvolveu movimentos autonomistas e independentistas, como o Tavini Iratira, liderado por Oscar Temaru, que denunciam o colonialismo cultural francês e os testes nucleares realizados em Mururoa e Fangataufa. Apesar de pleitos por independência, referendos recentes mostraram um quadro dividido, com parte da população temendo a perda de benefícios econômicos franceses. A Nova Zelândia, que historicamente dominou as ilhas Cook, Niue e Tokelau, permitiu graus variáveis de autonomia. Os Maoris, povo indígena da Nova Zelândia, desenvolveram no século XX movimentos como o Maori Renascense, que, embora não separatista, buscou a valorização da língua, dos direitos territoriais e da cultura tradicional frente ao colonialismo britânico. Esse processo culminou em acordos de reparação com a coroa britânica e o reconhecimento de certas terras sob o Tratado de Waitangi, reinterpretado em chave moderna. Em todos esses casos, os movimentos insulares de descolonização se articularam com tendências globais, como o direito à autodeterminação afirmado pela ONU, os ventos do panafricanismo, o anticolonialismo asiático, e o surgimento de fóruns regionais como o Fórum das Ilhas do Pacífico. Muitos líderes locais beberam dessas fontes ideológicas, adaptando-as aos contextos tradicionais, cristãos e linguísticos de seus próprios povos. Assim, a descolonização no Pacífico não seguiu um único modelo, mas expressou a capacidade das sociedades insulares de reinterpretar suas tradições, articular discursos políticos próprios e buscar reconhecimento internacional sem renunciar à sua complexidade cultural. O século XX, nesse sentido, foi uma época de perda e recuperação, de ruptura e reapropriação, marcada por uma longa travessia rumo à soberania, não apenas política, mas também simbólica e espiritual. No cenário atual, as nações e territórios da Micronésia, Melanésia e Polinésia enfrentam uma realidade moldada por forças históricas profundas e pressões contemporâneas que envolvem mudanças climáticas, interesses geopolíticos e movimentos migratórios. Ao mesmo tempo em que lidam com desafios de escala global, esses povos afirmam com crescente intensidade sua autonomia política, suas tradições culturais e seu lugar nas negociações internacionais. Geopoliticamente, essas ilhas voltaram a ocupar uma posição estratégica. Potências como Estados Unidos, China, Japão, Austrália e França disputam influência sobre os arquipélagos por meio de investimentos, tratados de cooperação, instalação de bases militares e pactos de livre associação. A Micronésia, por exemplo, mantém acordos com os Estados Unidos que garantem defesa militar, apoio econômico e liberdade de mobilidade para seus cidadãos em território americano. A China, por outro lado, tem ampliado sua presença, especialmente em países como Kiribati e Ilha Salomão, por meio de obras de infraestrutura, assistência técnica e diplomacia ativa. Nesse contexto, os países insulares vêm desenvolvendo uma diplomacia própria, reafirmando sua soberania e transformando o Fórum das Ilhas do Pacífico num espaço de articulação política regional cada vez mais relevante. A crise climática, contudo, é percebida por muitos desses estados não como uma ameaça futura, mas como uma urgência existencial. O aumento do nível do mar, a acidificação dos oceanos, as tempestades tropicais mais intensas e os danos às barreiras de corais estão colocando em risco a própria habitabilidade de muitos atóis. Tuvalu, por exemplo, já planeja estratégias de continuidade do estado mesmo que suas terras se tornem inabitáveis, incluindo acordos com países vizinhos para garantir cidadania, soberania digital e preservação do status internacional. Iniciativas de adaptação, como drenagem de terras, construção de barreiras naturais e manejo de recursos hídricos, são adotadas em diversos arquipélagos, muitas vezes com apoio internacional. A presença militar estrangeira permanece significativa, sobretudo nas áreas mais próximas das rotas marítimas estratégicas. Os Estados Unidos mantêm bases e acordos de cooperação marítima com vários países insulares, autorizando a patrulha de suas zonas econômicas exclusivas. Japão, Austrália e Nova Zelândia também têm investido em segurança marítima, controle de pesca ilegal e resposta a desastres naturais. Em alguns casos, a presença militar é vista como uma garantia de estabilidade, em outros, como um símbolo de dependência e perda de soberania. O movimento migratório é uma constante e tem se intensificado diante dos efeitos combinados da crise climática,
da escassez de oportunidades econômicas e da atração por centros urbanos externos. Muitos cidadãos de países como Tonga, Samoa, Kiribati e Tuvalu vivem e trabalham na Nova Zelândia, na Austrália ou nos Estados Unidos, enviando remessas que sustentam a economia de suas comunidades de origem. Em algumas nações, como nas Ilhas Marshall e Palau, a migração é facilitada por acordos de livre associação com os Estados Unidos, que garantem acesso direto ao território norte-americano. Já em Tuvalu, a Austrália firmou um pacto para oferecer residência permanente a uma parcela da população, diante das ameaças climáticas crescentes. Socioeconomicamente, essas nações enfrentam fragilidades estruturais. Economias baseadas no turismo, na pesca comercial e nos repasses internacionais estão vulneráveis a choques externos. A infraestrutura básica muitas vezes é precária, e os investimentos privados são limitados por fatores geográficos, logísticos e políticos. Apesar disso, observa-se também uma crescente mobilização para fortalecer sistemas de ensino, saúde e governança, com foco em sustentabilidade e cultura local. Há uma busca ativa por soluções que aliem conhecimento tradicional, tecnologia moderna e diplomacia ambiental. A situação atual, portanto, é marcada por tensões e possibilidades. Diante do avanço do mar, da disputa entre potências e da diáspora crescente, os povos oceânicos não apenas resistem, mas articulam estratégias sofisticadas de sobrevivência, afirmação cultural e inserção geopolítica. Longe de serem apenas vítimas das grandes forças globais, transformaram-se em vozes centrais do debate sobre justiça climática, autodeterminação e o futuro do planeta. Na contemporaneidade, a identidade cultural dos povos da Micronésia, Melanésia e Polinésia vive um processo dinâmico, em que heranças ancestrais são tanto preservadas quanto transformadas em resposta às pressões da globalização, das políticas estatais e dos deslocamentos populacionais. Longe de se reduzirem à simples resistência ou à perda cultural, esses processos revelam uma vitalidade criativa que combina tradição e reinvenção, continuidade e adaptação. As práticas culturais ancestrais, como as danças cerimoniais, os cânticos genealógicos, os sistemas de navegação, as formas de organização social por linhagens e as cosmologias ligadas ao mar e à terra, continuam a desempenhar um papel fundamental nas comunidades locais. Em muitas regiões, especialmente nas ilhas menores ou mais coesas culturalmente, esses elementos são praticados no cotidiano, transmitidos oralmente entre gerações, revividos em festivais e incorporados aos rituais religiosos, agora muitas vezes integrados ao cristianismo local. A valorização de línguas tradicionais também tem sido uma frente de resistência. Escolas bilíngues, rádios comunitárias, registros orais e gramáticas criadas por falantes nativos reforçam o uso e a dignidade das línguas locais, que haviam sido desvalorizadas durante os períodos coloniais. Ao mesmo tempo, essas identidades são moldadas por políticas de Estado e redes transnacionais. Muitos governos insulares, após a independência ou obtenção de autonomia, reconheceram a importância de promover a cultura indígena como parte do projeto nacional. Isso se reflete em constituições que mencionam as tradições locais como fundamentos do Estado, em políticas educacionais que incorporam saberes tradicionais em símbolos nacionais, bandeiras, moedas, selos, que evocam elementos da mitologia e da arte regional. Em Tonga, por exemplo, o sistema de chefias hereditárias foi preservado como base institucional. Na Nova Caledônia, as culturas canacas são promovidas como expressão da identidade local diante da presença francesa. Na Nova Zelândia, os maoris conquistaram importantes vitórias no reconhecimento de seus direitos linguísticos e territoriais, transformando o Tratado de Waitangi em referência política e legal. A diáspora, embora implique deslocamentos, não representa necessariamente um rompimento cultural. Milhares de habitantes da Polinésia e da Micronésia vivem hoje em centros urbanos da Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos. Nesses contextos, surgiram redes comunitárias, igrejas, centros culturais e festivais que mantêm vivos os laços com a terra natal. As danças hula, os trajes cerimoniais, os cânticos e os rituais de passagem são realizados por descendentes que, mesmo longe de suas ilhas, reafirmam sua identidade oceânica. As redes digitais também têm desempenhado um papel decisivo, permitindo que jovens compartilhem vídeos, músicas e narrativas em suas línguas nativas, promovendo formas híbridas de expressão, como a fusão entre rap polinésio e canto tradicional, ou o uso de TikTok para ensinar palavras em língua Kiribati. Contudo, esse processo de revalorização não é isento de tensões. Em muitos lugares, há um conflito entre os modelos modernos de desenvolvimento, impostos por interesses externos ou elites locais, e os modos tradicionais de vida, centrados em valores de coletividade, subsistência e reciprocidade. A chegada de resorts turísticos,
O avanço da urbanização e os padrões de consumo globalizado podem provocar rupturas nos ritmos comunitários e desfigurar paisagens sagradas. Da mesma forma, a migração forçada por razões climáticas ou econômicas, embora abra novas possibilidades, desafia os vínculos territoriais fundamentais para muitas cosmologias insulares, que veem a Terra como ancestral viva. Ainda assim, o traço predominante não é o apagamento, mas a transformação. A identidade cultural dos povos do Pacífico não se cristaliza no passado, mas se projeta como força viva no presente. É possível encontrar canoas tradicionais sendo construídas por jovens treinados por mestres anciãos, ao lado de projetos de tecnologia solar em aldeias que promovem autonomia energética com base em princípios comunitários. É possível ouvir orações cristãs em língua local, acompanhadas por instrumentos de madeira e ritmos herdados de tempos pré-coloniais. É possível ver jovens das ilhas em universidades no exterior, defendendo políticas ambientais enraizadas em seus modos de vida, e chefes tradicionais participando de fóruns internacionais como guardiões da terra e da cultura. Nesse sentido, a identidade oceânica contemporânea não é um relicário de tradições perdidas, mas uma constelação em movimento, feita de memórias e sonhos, raízes e rotas, terra firme e mar aberto.